Oi, pessoal, eu me chamo Rebeca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de 3 meses sem gravar, quase 3 meses, ainda não fechou os 3 meses, mas já faz muito tempo que eu não gravo. Isso porque depois que eu tive a minha menina, a Helena, ficou uma correria aqui em casa, aconteceu várias coisas que complicaram, então vocês podem ver pela minha cara, né? Eu estou acabada, olha as espinhas voltando. Gente, eu nem me maquiei pra fazer esse vídeo, porque eu não tenho tempo pra nada. Tô gravando bem rapidinho aqui, porque eu botei a Helena pra dormir, mas daqui a pouco ela acorda, porque ela dorme menos de 1 hora, então é bem complicado. Assim que ela acordar, eu vou tentar apresentar ela pra vocês, porque até agora vocês ainda não viram ela. Só no último vídeo que eu postei algumas fotinhas dela, que ela tinha acabado de nascer. Porém, vou mostrar ela assim que ela acordar, tá? Então, vamos lá começar o meu relato de parto. Gente, bem complicado, viu? Esse meu sumiço é por conta do pós-parto, do puerpério, que foi uma coisa muito difícil pra mim. Eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender, tá? Então, relevem, por favor, o meu sumiço, eu vou tentar voltar. É complicado, mas vocês vão entender tudinho, tá? Então, vamos lá. A Helena já tá conversando lá no berço dela, então vou tentar gravar bem rapidinho mesmo, explicando tudo pra vocês. Tudo começou, meu vídeo anterior, vocês lembram, não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, vão lá assistir que vocês vão entender algumas coisinhas. No vídeo anterior, eu falei pra vocês que eu estava sentindo dores. Era pra ser um vlogzinho, né? Só que eu comecei a sentir muitas dores. Então, eu fui no posto. Quando eu cheguei no posto, a enfermeira começou a cronometrar minhas contrações e disse que já estava na hora de eu ter a neném, porque estavam de 5 em 5 minutos regulados, sabe? Então, isso depois de muito tempo, né? Porque eu tinha ido de manhã, não tinham me atendido, então eu fui à tarde. Ela me chamou pra ir à tarde, eu fui, daí ela regulou lá, né? Viu lá que tava de 5 em 5 minutos e mandou pra maternidade me dando encaminhamento, porque eu já tinha ido e não tinha dado em nada. Fui pra maternidade, aí o doutor fez o exame de toque e ele falou que eu não tinha dilatado nada. Porém, a Helena estava muito baixa mesmo, e ela podia nascer a qualquer momento, porque ela já estava encaixada e estava bem baixa. Então, ele me internou, perguntou se eu queria ficar internada, disse que ela podia nascer a qualquer momento, e eu fiquei internada. Até que eu mostrei o tour pelo hospital, na maternidade, que foi o vídeo anterior. E nisso, eu passei 3 dias internada e nada de Helena nascer, só sentindo dores direto. Eu sentia contrações, a barriga endurecia e passava um tempo endurecida e depois passava. Não eram dores de morrer, porque disseram que dores de parto é de morrer, né? Mas eram dores que incomodavam, mas não era tipo, eu não tava chorando de dor ainda tava aguentando, né? Não tava muito doída. Então, eu tava sentindo dores e passei 3 dias com essas dores e nada da Helena vir. Nesses 3 dias, me mandaram pra casa, porque ainda não tinha acontecido nada, a bolsa não tinha estourado, o tampão não tinha saído, eu só tava sentindo dores, então me mandaram pra casa. Voltei pra casa. Passei 2 dias em casa fazendo exercício pra ver se ajudava a dilatar. Nisso eu comecei a sentir muita dor. Então eu fui pra maternidade com a minha mãe, de novo, depois de 2 dias. A doutora, foi outra doutora, fez exame de toque e disse que eu tinha dilatado 2 centímetros. Daí ela falou, 2 centímetros para 10 centímetros demora muito, então eu aconselho você a voltar para casa. Voltei para casa, nesse dia eu voltei para casa a pé, porque eu queria dilatar logo para poder ter logo a Helena. Eu tava muito preocupada porque já fazia muito tempo. Então eu voltei do centro, que é onde fica a maternidade, até o residencial, que é onde é a minha casa, e é uma distância bem grande para pessoas normais já é grande, né? Já é um pouco longe. Imagina para uma grávida perto de parir. Eu voltei a pé pra ver se dilatava mais. Gente, muita responsabilidade minha. Mas eu queria parir logo, então eu voltei a pé. E nisso, eu acho que eu dilatei mais. Eu acho, não tenho certeza. Porque eu comecei a sentir várias contrações no meio do caminho. Eu andava um pouquinho e parava com dor. Porque não sei o que foi que aconteceu, mas eu tava sentindo várias contrações do caminho de lá pra cá. Não sei se é porque eu tava cansada ou se tava perto de parir mesmo. Então, cheguei em casa e na mesma madrugada,
desse dia, né? Eu fui dormir com meu marido e tudo mais. Quando foi de madrugada, mais ou menos umas 2 horas, eu senti uma contração enorme, enorme. E eu ficava me agarrando nas paredes, me segurando nas paredes, porque eu não aguentava de tanta dor. E nisso, eu falei, é agora. Peguei um carro, né? Chamei o padrinho da minha filha, o Davi. E a gente foi pra maternidade, novamente. Eu e meu namorado. Chegando lá, demorou bastante. Eu já fui internada e já fui logo pra sala de pós-parto. De pós-parto não, de pré-parto. Que é pra parto normal. Então, eu já fui logo pra lá. E nisso, eu fiquei lá um bom tempo. Por exemplo, eu cheguei na maternidade umas 3 horas. Fui atendida pelo enfermeiro, que era um homem. Às 5, eles me internaram na sala de pré-parto. Eu fiquei das 5 até as 10 horas esperando o doutor chegar. Nisso, o doutor chegou, fez o exame de toque e disse que eu não dilatei nada. Disse que eu não estava tendo dilatação. Só que eu tinha ido na noite anterior e uma doutora me consultou, fez o exame de toque e disse que eu estava com 2 centímetros. Mas o doutor que me consultou no dia que eu fui para ter o neném, disse que eu não tinha dilatado nada. E daí eu não entendo. Esse mesmo doutor disse que eu tinha acabado de entrar em 39 semanas. Só que nas minhas contas e nas contas do posto onde eu faço o meu pré-natal, onde eu fazia, no caso, eu estava com 40 semanas, já indo para 41. Só que na cabeça dele não era. Na cabeça dele eu estava com 39, tinha acabado de completar. E daí eu falei, não, eu estou com 40 semanas. E daí eles olharam lá o papel e tudo mais, não deram muita bola. Aí me mandaram de novo pra sala de pré-parto, né? Porque eles não fazem um exame de toque na sala de pré-parto, eles me mandam pra outra sala. E nisso eu já tava sentindo muita dor, tava preocupada com a Helena, porque eles disseram que queriam esperar mais 2 semanas pra me ter o bebê. Eles disseram que eu estava com 39 semanas e eu tinha que esperar até 42 semanas pra ter a Helena, pra fazer uma cesárea, caso não viesse normal. Então eu comecei a ficar muito preocupada com a Helena e as pessoas estavam me colocando muita pressão. A minha mãe estava me ligando toda hora, dizendo que eu tinha que exigir que fizesse logo o meu parto, porque já fazia muito tempo que eu estava com dores, já fazia mais de uma semana que eu estava sentindo muitas dores e nada da Helena nascer. E a minha mãe já estava preocupada, porque ela já ficou sabendo de vários casos em que demoraram para fazer o parto e a criança morreu. E eu acredito nisso porque eu também já ouvi vários relatos de mães que perderam filhos assim. Então eu já comecei a ficar muito nervosa e pedi ao doutor uma cesárea. E ele disse que não iria fazer uma cesárea porque eu tinha anemia, porque depois eu ia reclamar, dizendo que eu tava com dores, dizendo que a cesárea inflamou. E foi isso que ele falou. Eu vou fazer uma cesárea em você e depois você vai reclamar que a cesárea inflamou, não sei o quê. E daí eu de boa, tranquila. E daí ele falou que não ia fazer uma cesárea e que ia esperar até 42 semanas pra fazer uma cesárea, caso eu precisasse. Então, eu não queria esperar 42 semanas, porque eu tava com muita dor, tava começando a chorar de dor, porque as contrações estavam vindo fortes, só que a Helena não tava descendo, não estava dilatando, o bolso não tinha estourado, ainda não tava saindo nada e eu estava com muita dor. Então, a minha mãe reuniu um bocado de gente, um bocado de gente que conhecia o doutor. E daí todo mundo, umas 5 pessoas mais ou menos, ligaram pro doutor. Então, depois desse monte de gente, né, 5 pessoas ou mais ligarem pro médico e pedir a minha cesárea, e eu também implorando a cada enfermeira que ia no meu quarto, por exemplo, cada enfermeira que chegava no meu quarto, eu, meu Deus, eu quero uma cesárea, pelo amor de Deus, não aguento mais de tanta dor. E chorava de dor. E daí as enfermeiras também pediram, né, intercederam por mim. E nisso, o doutor resolveu fazer a minha cesárea. E daí foi eu morta de nervosa, porque eu tava morrendo de medo, eu não queria cesárea de jeito nenhum, eu queria ter a minha filha normal. Só que eu tava começando a ficar muito preocupada com ela, porque eu tava sentindo muitas dores, já fazia mais de semanas, e ela não nascia. Ela simplesmente não nascia, e eu tava começando a ficar muito preocupada. Então eu queria a cesárea, com medo ou sem medo, eu iria pra cesárea. Então eu pedi, deu tudo certo, eles me levaram pra cesárea. Depois de 3 horas, porque eu tinha tomado um suco, porque eu tava com muita fome, né? Eu saí de madrugada, não tinha comido nada. Então me deram um suco e a primeira coisa que eu fiz foi beber. Então, depois de umas 3 horas ou mais, não lembro, me levaram pra sala pra ter neném. Isso foi umas 3h30, eu tive a Helena umas 3h30 por aí. Então, eu fui pra sala, passei um tempo tomando soro.
E daí o Rael me acompanhou em tudo. No parto ele tava lá, ele viu o parto acontecendo. Então depois que eu tomei o soro, me levaram pra sala de cirurgia pra aplicar anestesia e depois fazer a cesárea. Quando foram aplicar anestesia, o Rael não pôde entrar, entrou só eu e ele ficou lá fora. Eles já tinham vestido aquelas roupas, né, de médico e tudo mais, pra poder acompanhar o parto. E daí eu entrei sozinha, lá eles mandaram eu coisar as costas, né, ficar, tipo, deitada assim, corcunda. E eles aplicaram a anestesia. Eu fiquei com muito medo, mas eu quase não senti anestesia. De verdade, não doeu nadinha. O pessoal colocaram muito medo em mim. Eu fiquei, tipo, muito nervosa. Mas eu quase não senti. De verdade, foi uma coisa bem tranquila. Pra mim, a minha cesárea foi muito tranquila. Então, depois que aplicaram anestesia, me deitaram. E eu já tava sentindo as pernas amolecendo, né? Aquela sensação de não sentir as pernas. E daí o doutor falou, não precisa ficar mexendo as pernas pra ver se a anestesia pegou. Porque todo mundo faz isso, né? Pra saber se a anestesia pegou mesmo. E eu, tá bom. Nisso, eu mexi nas pernas porque eu queria saber se a anestesia tinha pegado. Tava morrendo de medo de não pegar e eles me cortarem do mesmo jeito. E nisso o doutor, não precisa. Eu, ok, tudo bem. E mexi nas pernas. Pra tentar, pra ver ali se tava pegando mesmo. E daí, teve uma hora que eu não conseguia mais mexer, né? E daí, o doutor chamou o Rael e ele entrou. Quando ele entrou, ele sentou perto de mim, né? Onde tava a minha cabeça, perto assim, de mim, do meu lado. Aqui, gente, trouxe a Helena porque ela tava chorando. Fala, mamãe. Gente, ela já tá grandona, né? Porque ela já tem 2 meses. Eu demorei muito pra gravar pra vocês. Olha como ela tá grandona. Não tem nada parecido comigo. Nada. É totalmente a cara do pai dela. Eu vou botar uma foto dele em algum canto aqui, vou colocar por aqui, pra vocês verem. Só tem pai. Só tem pai. Não tem mãe. Só pai. A cara do pai dela. Se não tiver de rosa, parece um menino. Então, vamos lá. O Rael tava comigo durante todo o parto. Mas antes de eu entrar na sala de parto, gente, o doutor tinha feito exame de toque, disse que eu não tinha entrado em trabalho de parto e não sabia nem o porquê que eu estava na sala de pré-parto. Porque eu não tinha entrado em trabalho de parto, eu não tinha nem dilatado. Então ele falou que o certo era eu estar na casa da gestante, internada lá esperando eu ter alguma coisa, né? Mas fizeram, né, a minha cesárea, e daí, depois que o Rael entrou na sala, ele ficou do meu lado e começaram a fazer a cirurgia. Eu comecei a vomitar muito. Não vomitava, mas ficava com aquele... tentando colocar alguma coisa pra fora e não tinha nada. Aí o homem disse que era gases, né? Aí ficava tentando vomitar e não saía nada. E daí o Rael lá do meu lado todo o tempo, né? Olhando aquilo, eu morrendo de vergonha e ele, tipo, muito normal lá. Então, foi bem rápido, gente, foi bem rápido. E daí a Helena nasceu e eu ouvi o choro dela. A menina é muito chorona, muito chorona. Então eu ouvi o choro dela e a enfermeira colocou ela pertinho de mim, assim, rostinho com rostinho, e ela empacotadinha, coisinha mais linda. E daí eu olhei pra cara dela e, meu Deus, é a cara do pai dela, Senhor Jesus. E daí levaram ela pra poder empacotar, né, trouxeram ela só num paninho, né, e depois foram empacotar ela, né, botar aquela roupinha da maternidade, deixar ela toda quentinha, colocar uma touquinha. Nisso, acho que era pro Rael ir junto, só que ele não foi, ele ficou lá comigo até terminar. E daí, quando terminou tudo, né, eles estavam começando a me fechar, a enfermeira chamou o Rael pra poder levar a Helena pro quarto, porque ela ia ajudar a me levar. Então, ele foi, levando a Helena. Nisso, mas não sabia nem como é que segurava uma criança, né? O Rael também não sabia, o Rael tava morrendo de medo, que nós nunca tinha segurado criança na vida. O Rael tem mais jeito do que eu. Eu que nunca tinha segurado. Então, na primeira vez que eu fui pegar ela, eu fiquei morrendo de medo. E o Rael pega e eu não sei segurar. E ele é só pegar e eu não sei. E daí ele teve que me ensinar como é que segurava. E fui pra sala. E nisso foi tudo normal. Achei a cesárea bem tranquila. Fiquei quieta. Não falei com ninguém porque disseram que não podia falar. E meu maior medo era acontecer alguma coisa no pós-cirurgia. Então eu fiquei, calada. Calada. O primeiro dia eu não falei com ninguém. Totalmente calada. Não mexia nem a cabeça. Era outra coisa que eu quase esqueci de falar pra vocês. É que a Helena nasceu muito roxa. Muito roxa. Assim que ela nasceu, que tiraram ela da minha barriga, as pernas dela eram muito roxas. Ela tinha manchas roxas nas costas e nos ombros, nas mãos. As mãos delas chegavam a ser muito roxas, gente. Muito roxa. Tá conversando ela. Então,
o doutor perguntou assim, por que que ela é assim? E daí o outro doutor, o mesmo que tinha dito pra mim que eu não estava em trabalho de parto, que eu não tinha entrado em trabalho de parto, e que a Helena não ia nascer e que queria esperar 2 semanas, foi o mesmo que falou, já faz muito tempo que ela está em trabalho de parto. Na hora lá, né, que viu a Helena roxa, ele falou, faz muito tempo que ela está em trabalho de parto. E por isso a neném era roxa, né, porque fazia muito tempo que eu estava em trabalho de parto. Porém, né, ele não queria fazer meu parto. E hoje eu penso que se eu não tivesse feito o parto, se eu não tivesse exigido, pedido, ele não teria feito. E a Helena poderia não estar viva hoje. Então, que bom, né, que eu pedi pra fazerem. Vocês, mamães que vão ter neném, tomem cuidado com isso. Em prestar atenção nas semanas de gravidez de vocês e não deixarem o médico fazer o que eles quiserem. Porque se fosse por ele, eu teria esperado mais 2 semanas. Gente, eu tô rindo por causa da Helena. Eu teria esperado mais 2 semanas e nisso a minha filha poderia não estar viva hoje. Então é isso, gente. Tomem cuidado. E eu lá imóvel, sem se mexer, sem falar com ninguém, sem levantar nem a cabeça, sem mexer um músculo. E a menina que tinha acabado de passar pela cirurgia, pela cesárea também, se mexendo e falando normalmente com todo mundo, como se não tivesse nem passado por cirurgia nem nada. E eu quieta na minha, porque minha tia falou que se eu fizesse isso, né, eu ia sentir coisas depois. Então, eu evitei, né, preferi ficar quieta, né, melhor prevenir do que remediar. Então, eu fiquei totalmente quieta, sem falar com ninguém. Nisso, a Helena só foi mamar, porque a acompanhante da menina que tava do lado colocou a menina dela pra mamar. E daí eu vi que a Helena tinha que mamar. E eu ainda não tinha colocado ela no meu peito. As enfermeiras não foram colocar a Helena no meu peito. E eu acho que é por isso que a Helena não pegou peito. É, gente, a Helena não mama. A Helena não conseguiu mamar. Não gosta de peito. Eu boto ela no meu peito e ela faz aquela coisa de querer vomitar. Então, desde que ela nasceu, as enfermeiras nenhuma colocaram ela no meu peito. Então, ela só foi mamar porque a menina do lado colocou ela no meu peito e daí ela mamou. Muito pouco também, né? Ela ficava chorando muito, como se não tivesse leite. E ela chorava muito e eu colocava no meu peito, ela passava 1 hora no meu peito e quando eu tirava ela, ela começava a chorar de novo. E era assim. E o Rael também não sabia, né, como é que botava o neném pra mamar. Era a primeira vez que a gente tinha uma criança. E ela só mamou porque a menina do lado colocou. Pós-cirurgia, né, que são 3 dias que a gente fica depois da cesárea, a Helena chorava muito porque ela não conseguia mamar direito, eu não conseguia dar o peito direito, eu nunca tinha feito isso. A mulher do lado também tentava, né, e não conseguia porque a Helena sempre foi muito chorona e ela chora até ficar roxa e toma o choro. Então é bem difícil lidar com ela e esse foi um dos motivos pra mim não conseguir gravar, né, esses 2 meses. A Helena tá começando a parar de ficar chorona agora. Porque ela é muito chorona, gente. Muito chorona, muito chorona. E não dorme, tá? É o dia todinho assim, ó. Acordada. Só dorme bem à noite. Graças a Deus, pelo menos à noite ela dorme bem. Então, Helena só chorava. E não conseguia se alimentar direito. Aí eu chamei uma enfermeira pra ajudar, né? Colocar ela no peito. A enfermeira foi lá, tentou colocar ela no peito. E quando viu a bonita aqui chorando e ficando roxa, ela desistiu. Ela falou, não, tenta aí tu. E foi-se embora. Então, nenhuma enfermeira conseguiu colocar ela no meu peito. O que me causou vários problemas depois que fui pra casa. Porque o meu peito pedrou. E essa é a história para outro vídeo, pro próximo vídeo do pós-parto, né? Como foi o meu pós-parto. Porque é muita história, gente. Aconteceu muitas coisas e foi esse o motivo de eu não conseguir gravar. Tô contando só o que aconteceu no parto, né? Porque a Helena já tá se zangando aqui, ó. E vai ficar muito difícil gravar pra vocês o resto. Então, parte 2. Então, gente, a Helena tá aqui deitada aqui do lado. Eu tô na cama, né? Então eu coloquei ela deitada e tô olhando ela. Não se preocupem que ela não tá na beirinha. Ela tá aqui perto da parede e eu tô com a mão aqui nela. Então, a Helena não mamou. Ela toma fórmula, ela toma um Nestogênio, que inclusive é muito caro. E isso me encadeou vários problemas. Meu peito pedrou, tive mastite. E é isso, chorei muito, quase entro em depressão pós-parto por conta disso. Fiquei muito chateada mesmo, porque eu queria muito dar de mamar, porque eu sei o valor do leite materno. Então, errei muito como mãe, né, no começo, porque tentei dar outro tipo de leite a ela, leite que não é pra criança da idade dela, só que ela tava com muita fome, eu ainda não tinha dinheiro pra comprar o leite mesmo, o leite próprio pra ela. Então eu comprei um leite aí, que eu não vou falar o nome, mas é um leite que não é pra criança da idade dela.
Então eu dei, ela não sentiu nada, graças a Deus, porém eu sei que foi errado, porque não é da idade dela, e eu levei um carão, porque com um mês, menos de um mês, a Helena gripou, teve, gente, agora eu esqueci, começo de pneumonia, só que é outro nome que eles dão. Mas ela, gente, a Helena não ia pro sol, eu não saí com a Helena, então eu não sei como ela gripou, foi por conta de mim. Eu peguei uma gripe, passei pra ela e eu também não saía, né? É porque cesárea, a pessoa fica com a imunidade muito baixa. E então eu peguei essa gripe. E assim que eu percebi que eu estava começando a gripar, eu coloquei máscara pra não passar pra Helena. Só que foi em vão, a Helena acabou contraindo a gripe do mesmo jeito. E teve bronquiolite, que é o nome que eles dão. Então, logo que eu percebi que ela estava gripada, eu levei pra maternidade e ficamos internadas 5 dias. A Helena completou um mês na maternidade. Não um mês internada, ela completou um mês de vida estando na maternidade. Então, passamos 5 dias internada, que foi o tempo pra ela ficar boa da bronquiolite. E nesse um mês eu só chorava e tive vários ataques de ansiedade. Eu não conseguia ficar na maternidade com ela, eu tive que sair várias vezes. A minha irmã teve que ficar com ela, dormir lá com ela. O Rael passou 2 dias lá dormindo com ela, porque eu não tava conseguindo ficar com ela na maternidade, porque meu peito tava empedrado, eu tava com mastite enorme, meu peito estava vermelho, eu tava tendo febre, eu tava me tremendo. E toda vida que eu chegava na maternidade, eu começava a ter ataque de ansiedade, começava a me tremer muito, muito, muito. Então eu ficava toda hora tomando remédio na maternidade e indo na UPA tomar remédio lá também, pra controlar. Então tava muito difícil pra mim, foi muito difícil o primeiro mês. Estamos no segundo mês de vida da Helena, ela tá entrando pros 3 meses e tá tudo mais tranquilo, tanto que eu tô até gravando pra vocês. Só que o primeiro mês foi muito difícil, gente, muito difícil. Peguei a Helena de novo, gente, ela acabou de me alojar muito. Nossa, eu tô podre agora. Ela não tava bonitinha, né? Agora que eu não tô mesmo. Que neném, tu quer aparecer, né? Então, voltando, o primeiro mês de vida da Helena foi muito difícil pra todos nós aqui em casa. Eu fui pra casa da minha avó passar lá o puerpério, porque eu não tava dando conta em casa. Meu namorado trabalha o dia todo, só chega em casa à noite, e eu não tava dando conta de ficar com a Helena sozinha. E ela chorava muito e eu não sabia o que fazer, ela ficava roxa de tanto chorar. E não bebia leite, né, não tomava leite de peito, eu até tentava desmamar. E eu conseguia tirar muito leite no peito, né, pra ela. Só que não era o suficiente. Meu peito produzia muito leite, começou a pedrar e daí parou simplesmente de sair leite. Meu peito não saía mais leite de jeito nenhum. E quando eu fiquei internada com a Helena, ficou mais difícil de tirar o leite, porque não tinha ninguém com a Helena. Então eu não podia ficar indo no aleitamento materno, que é uma salinha onde mulheres ajudam a tirar o leite. Eu não conseguia ficar indo, porque eu não podia deixar a Helena sozinha na sala. E eles não deixaram outra pessoa ficar comigo, então foi muito difícil. E daí meu peito piorou e acabou estourando a mastite. 2 mastites, na verdade. Estourou 2 mastites. E tô ficando boa agora. A Helena tá com 2 meses já. E tô fazendo curativo e já tô ficando boa. Eu tenho várias outras coisas pra contar pra vocês do primeiro mês de vida da Helena. Várias outras coisas pra contar. Só que eu não vou conseguir contar agora, porque a Helena tá muito zangada. Fala, filha, pra eles que você tá com raiva. Então, a Helena tá zangada. Então eu vou ter que deixar pra contar pra vocês em outro vídeo. No próximo vídeo, então, eu conto pra vocês o que aconteceu por eu ter sumido, né? Mas já deu pra vocês terem uma base, né? Por aí. Então, foi isso, gente. Eu agradeço pra quem assistiu até o final. Então, deixa o like. Me desculpem pelo sumiço, mas vocês vão entender no próximo vídeo. E obrigada por assistirem. E se inscreva no canal. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, dá tchau, filha. Você é muito zangada, Helena. Olha. Gente, ela é muito zangada. A menina é estressada. A menina é muito estressada. Puxou essa mãe dela. Então, tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.